E hoje o tema é política e redenção. Como que a gente lida com essas ideologias que tentam e requerem adoração, requerem devoção. Então eu convido os irmãos a abrir no Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 19. Como sempre, enquanto você abre, eu bebo minha água aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E esta é a palavra de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos guie enquanto exploramos e olhamos e meditamos na tua palavra. Nos orienta, Senhor, para que a gente veja o verdadeiro Rei Jesus. Que a gente encontre na tua palavra, Senhor, as verdades vindas de ti. E que a gente encontre principalmente o Senhor, o próprio Senhor, Jesus aqui na tua palavra. Se revela para nós mais uma vez nessa manhã. Abre os olhos do nosso coração, que nada nos atrapalhe e que a gente foque o nosso coração em ti, descanse em ti. Sabendo que só o Senhor é o soberano da criação, só o Senhor é o Rei do universo, só o Senhor merece a nossa adoração, e a gente só vai ter redenção e esperança em Ti e em mais nenhum outro. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou citar uma música um pouco mais antiga, não é da minha geração, mas é uma música que marcou muito. E de vez em quando ela é até falada em outros comícios políticos e outras situações. É uma música que foi feita em 1988 e o cantor é o Cazuza. Não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim. E se você já reparou no tema que a gente vai falar sobre ideologias, você já imagina que a música é Ideologia. Essa música foi uma música bem marcante na época, porque o Cazuza fez essa canção logo depois, quase no dia de descobrir que ele tinha AIDS, ele tinha HIV. Então, motivado e decepcionado com toda essa crise que ele estava vivendo, ele decidiu não só cantar dos amores e desamores dele, então até aquele momento da carreira, ele cantava sobre o coração, sobre a vida dele, sobre as coisas que ele queria. E depois dessa decepção, dessa dificuldade na vida dele, ele decidiu cantar sobre o país dele.
E olha que interessante o começo da letra. Ele fala assim: meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão baratos que eu nem acredito. E aí vem o refrão: ideologia, eu quero uma para viver. É muito interessante a gente ver alguém que aposta na ideologia, mas se frustra por ela. Ele diz que os sonhos dele foram vendidos tão barato, foi tão barato que ele nem acredita. Meu partido é um coração partido. E é isso que acontece quando a gente vê corações apostando em ideologias, falando que elas são o nosso redentor. E veja, esse sermão não é um sermão contra ideologias. Eu não estou falando não tenha uma. A gente não está aqui pensando em falar, você não pode ter um posicionamento político mais para a esquerda, ou mais para a direita, ou mais para o centro. Você não pode ter ideias políticas, você não pode pensar a política da cidade, a política do país, ter suas posições firmes. Não é isso que eu estou dizendo, você pode ter. Você deve ter, não tem problema. A questão é que elas não são redentivas. Elas não são Deus. Seu coração não repousará nelas. Elas podem até prometer algumas coisas, mas seu coração não vai repousar nelas. Pode ser que elas cobrem dinheiro de você. Pode ser que para você sustentar a ideologia que você tem, você perca amigos. Pode ser que para sustentar a ideologia que você tem, você perca familiares. Você tenha que sair do grupo do WhatsApp. Você tem que romper, às vezes, até em casamento. Sobre política eu não converso nisso, porque isso nos afasta. Ideologias, elas clamam a nossa adoração, mas o sermão de hoje não é contra elas em si. A gente não está falando que elas em si são ruins. A gente está falando que elas não são redentivas. E é esse o principal tema de hoje. Não coloque suas esperanças nas ideologias. Você pode tê-las, mas elas não são redentivas. E para isso a gente tem observado esse capítulo 21 e eu quero ilustrar para vocês 4 cenas diferentes desse evento importantíssimo que é o chamado Domingo de Ramos. Esse é o momento onde Jesus está se aproximando de Jerusalém, num outro momento, num momento de muita fama, e todo mundo tem grandes expectativas sobre ele, e a gente vê 4 cenas e eu quero abordar elas com vocês, e com a graça de Deus apontar coisas importantes, que podemos aprender com isso tudo. Então são 4 cenas, meus irmãos: Jesus e os discípulos, Jesus e a multidão, Jesus e o templo, e Jesus e a figueira. A gente vai percorrer esse caminho, esse trajeto, e eu espero no final descansar o nosso coração naquele que é o verdadeiro Redentor. Então a primeira parte, meus irmãos, Jesus e os discípulos, essa primeira cena, o capítulo começa assim, e aí ele fala no versículo 1 ao 7, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus envia os 2 discípulos e diz: vão lá na frente e peguem o jumentinho, cria de jumenta, e traz, porque eu preciso deles. E se alguém perguntar, fala que o mestre precisa, o Senhor precisa deles. O Senhor precisa. A gente não sabe ao certo se Jesus já tinha ido antes e combinado com eles, ou já tinha contratado. A gente não sabe se é a soberania de Deus que fez com que aquele jumentinho já tivesse preparado e a provisão divina fez. O importante é, tem um jumentinho lá, filho de jumentinha, e os discípulos trazem esse jumento. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando os discípulos escutam isso, e veja que Mateus é o evangelho mais, entre aspas, judeu. É um evangelho imerso nessa cultura judaica. Quando eles escutam isso, eles têm que se lembrar necessariamente de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então aqueles 2 discípulos e provavelmente os outros ouviram aquilo e falaram: chegou a hora. Finalmente o rei está chegando. Jesus. A gente já sabe que Jesus é rei, mas agora o mundo vai saber que Jesus é rei. Agora sim. E a expectativa começa a aumentar. Então esses discípulos começam a criar provavelmente uma expectativa da entrada de Jesus em Jerusalém, com uma outra coisa que vai acontecer. Essa expectativa aumenta, o jumentinho vem. Mateus cita inclusive Zacarias capítulo 9, ou seja, o próprio Mateus estava aqui vendo essa situação toda e sentiu a expectativa aumentando. Algo grande vai acontecer. E de fato, algo grande estava para acontecer. Mas a gente passa para a segunda cena, para o segundo momento, e é Jesus e a multidão, e eu quero ler com vocês no versículo 8.
Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia diante dele e o seguiam gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Uma personagem importante entra numa cidade muito importante daquela época, se não a mais importante daquela época, e uma multidão, provavelmente duas multidões, Betânia, onde Jesus tinha feito o milagre lá de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Você lembra onde morava Marta e Maria? Aquela região. Então uma multidão já seguia Jesus, e a outra multidão de Jerusalém, escutando falar: quem é esse? Gera-se uma multidão grandona, uma personagem importante, com uma profecia falando que ele era o rei, entrando numa cidade. Parece um comício político, né? Não parece todo mundo com as bandeiras aqui, com algum número de Jesus, e todo mundo falando: agora chegou a hora, esse é o Salvador, vote em Jesus. Parece um comício político chegando aqui. E a multidão se enche e começa a falar alguma coisa. Começa a saudar Jesus. Então o comício começa muito bem, se fosse um comício, obviamente. Começa muito bem, começa com o apoio das multidões. E essas multidões dizem: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estão dizendo algo verdadeiro. Eles estão dizendo quem de fato Jesus é. Hosana é uma expressão que remonta a salva agora, salva-nos agora. Mas em si é para alguém que está acima de vocês. Hosana nas alturas. Então é uma expressão que clama: salva-nos. Mas é uma expressão que fala: tu pode salvar. Então é uma expressão de adoração e súplica ao mesmo tempo. A multidão está falando uma coisa verdadeira. A pergunta é: qual a motivação dessa multidão? A gente vai ver que eles provavelmente, enquanto olhavam Jesus entrando no jumentinho, se lembravam também de uma outra profecia. A profecia de Isaías, capítulo 61, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isso é o que estava no coração do povo. Isaías 61. Eles lembram de Zacarias, eles lembram de Isaías. Eles falam: esse é o prometido. E eles estavam certos. O problema é que a motivação deles não era correta. A motivação deles não era por um Jesus que vinha para salvar dos pecados. Quando eles enxergam que esse Jesus vinha para libertar, sim, era o rei, e vinha para libertar do império, mas não do império romano, mas do império das trevas. Libertar do próprio pecado. Essa multidão muda o seu grito de Hosana nas alturas para crucificam. Menos de uma semana depois, o grito da multidão muda. Queremos Barrabás, a este crucifica. Qual é o grito da multidão? Hoje a gente vê gritos e clamores que parecem até louvor a Deus, quando no final são louvores aos seus próprios umbigos. Quando Jesus tem que se encaixar na minha expectativa, no jeito que eu quero que ele haja. É o meu rei que faz como eu quero. No final de contas, quem que é o rei, né? Se ele é o meu rei que faz como eu quero. Então eles escutam Isaías e pensam no Império Romano, mas não pensam no próprio coração. Eles pensam ele vai libertar de César. Mas ele não fala: ele vai libertar do César que está aqui no meu coração. Esse que quer se sentar e dominar todas as coisas. Esse que quer mandar em tudo. Por isso que, meus irmãos, a gente gosta de ideologia, porque aponta o que o outro precisa mudar. Mas a gente precisa do evangelho, que aponta o que nós precisamos mudar. Muitas vezes a gente gosta da ideologia, ela nos alimenta. Aqueles estão errados. Eles são assim, eles são assado, coxinha, mortadela, isentão, e um monte de apelidos para apontar para o outro. E o evangelho aponta para você que precisa de libertação. E eu não vou te libertar do Império Romano, eu vou te libertar do Império das Trevas. Eu não vou te libertar do açoite do soldado, eu vou te libertar do açoite do teu pecado. É isso que muda. Mas quando a multidão vê isso, o grito muda, né?
Tem um teólogo que chama Hendrickson, e ele, falando sobre essa entrada triunfal, diz assim: a entrada triunfal de Jesus mostra às multidões que tipo de Messias ele é. Ou seja, não o Messias terreno dos sonhos de Israel, aquele que deflagra a guerra contra um opressor terreno, mas aquele que veio promover e estabelecer as coisas que contribuem para a paz. Paz perene, reconciliação entre Deus e o homem, entre o homem e seu semelhante. É muito mais profundo, é muito mais abrangente. Jesus está dizendo: vocês estão querendo um rei que faça o que vocês querem. Eu sou o rei que veio para libertar vocês de vocês mesmos, para libertar vocês do império das trevas. É muito diferente a gente ver uma adoração que soa verdadeira, mas que no fundo é uma adoração a si mesmo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não ora a Deus querendo impor o que tem que acontecer? Quantas vezes a gente não adora a Deus como moeda de troca? Deus, estou fazendo isso. Essa semana eu espero que aconteça aquilo. Beleza? Vim na igreja, vim no DNA, fui no PG, estou redondinho, então espero que aconteça aquilo outro. Deus, eu saúdo o Senhor na entrada de Jerusalém, mas ai desse que não fizer o que a gente espera. Você sabe que existia até uma ordem entre os judeus, chamavam zelotes. Os zelotes eram guerreiros, soldados, prontos e preparados. Um dos discípulos de Jesus era zelote. Prontos e preparados para ir para a guerra, de verdade, para ser sanguinário, para matar gente, para libertar o povo. Eu imagino o zelote com o coração quentinho quando Jesus está entrando. Jesus entrando na cidade de Jerusalém, a multidão saudando, todo mundo animado, e o zelote, agora ele vai tirar as armas e vai arrebentar todo mundo. O zelote é como o Pedro, que saca a espada para o Malco e descer a orelha dele. Mas o pastor Heitor, na ceia desse mês, ele fez uma leitura que disse assim: Jesus Cristo veio para fazer o mecanismo ao contrário, para reverter esse mecanismo. E Jesus pega a orelha do Malco e cura. E aí imagina o Pedro perdido. Ué, mas a gente não ia acabar com o Império Romano? Não era esse Jesus que vinha? Não é esse o rei que vinha para derrotar e finalmente libertar os cativos, igual fala Isaías? Cadê? Jesus vai mostrar algumas horas depois que quem precisava ser liberto de Pedro era o próprio Pedro. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Muito pesado, né, meus irmãos? Mas é isso que a gente faz, muitas vezes. A gente louva a Deus, a gente fala com Deus, mas espera que Ele faça o que a gente quer. E é isso que essa multidão está dizendo. A multidão grita uma coisa, mas o coração quer outra. Às vezes a nossa oração diz uma coisa, mas o coração quer outra. Às vezes a gente canta algo querendo amoldar o que Jesus tem que fazer. E as ideologias, muitas vezes, usam o próprio Jesus para falar: cristão é assim, tá? Cristão é assim. A gente vai falar isso no próximo ponto, mas talvez você veja cristãos falando que se você for um cristão de direita, você não é um cristão. Se você for um cristão de esquerda, você não é um cristão. Como se a ideologia definisse o que é ser um crente. Como se a ideologia falasse: você é um remido ou não. Vê como a ideologia vira redentora? Vê como é perigoso? Mas a cena se segue porque a temperatura sobe nesse momento. Jesus está no auge da sua fama e popularidade. Os gritos de 2 multidões chegando. O ciúme dos líderes. E a indiferença de Roma. Desde que não me atrapalhe, deixa ele. Mas a temperatura está quentíssima. Jerusalém, imagina o Instagram de Jerusalém, estava estourado. Estava todo live atrás de live, uma loucura. Mas acontece a próxima cena. E eu quero ler com vocês versículo 12 e 13. E essa próxima cena é o relacionamento de Jesus e o templo. Versículo 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Nesse momento, se Jesus fosse um político e tivesse um coordenador de campanha, esse ia chamar Jesus: vem aqui, vamos conversar, isso aqui, não dá para você fazer isso aqui, pegou muito mal, sabe? Você tá, a gente entrou bem na cidade, tão legal, o pessoal gostou, essa polêmica com os fariseus é até legal, mas entrar no templo e fazer o que você fez, aí você mexeu na coisa errada.
Aí a pesquisa vai começar a diminuir. Vê que Jesus começa a mostrar que ele não veio para agradar a multidão. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar do império das trevas. Mas a coisa muda, é um anticlímax. Jesus famoso, Jesus bom, popular pra caramba. Todo mundo querendo saber onde Jesus, quem é esse Jesus. De repente ele entra no templo e todo mundo pensa, ele vai chamar atenção e vai fazer um sermãozão, vai descer fogo do céu, todo mundo vai dar glória a Deus e vai ser muito bom. Jesus vai tomar o lugar do César. E a gente quer falar Jesus Cristo é o Senhor desse jeito, né? Como se Jesus tomasse o lugar do César. É isso que a gente busca, e é isso que a multidão busca. Vai nos libertar politicamente. Mas esse anticlímax acontece, e Jesus derruba. E ele em outros evangelhos, fala que ele é bem violento nessa... Ele derruba as mesas, e ele fala que aqueles comerciantes estão fazendo da casa de oração um covil de ladrões. Que pesado. A popularidade começa a se dividir, né? A polaridade aqui já começa um negócio meio estranho. Os que gostavam de Jesus e protegiam ele falavam, ixi, tá começando a ficar mal, agora ficou estranho pra gente. Imagina os discípulos, eita, não era assim, eu não esperava isso. Imagina os zelotes, mas a gente não ia pro Império Romano? Por que você está brigando com o templo? Você está purificando o templo? Por que você está preocupado com o templo? A coisa começa a mudar. Mas talvez você esteja se perguntando, hoje não tem gente vendendo pombas e coisas para o sacrifício nas igrejas, né? Por que isso é importante para a gente hoje? Hoje não tem coisas, a gente não tem que sacrificar animais. Mas a gente vê igreja que vende o púlpito para político pedir voto. A gente vê igreja transformando o púlpito, o local do ambiente da fé do nosso Senhor, um local de defesa das ideologias. Tem igreja que fala, se você é de esquerda, você não pode ser membro daqui. Se você é de direita, você não pode ser esse membro daqui. Se você posta tal coisa, você não pode ser membro. Eles tiram a destra da comunhão, se você não é da ideologia deles. O que os une não é mais o sangue de Cristo. O que os une é uma ideologia política. Isso também é transformar a casa de oração no covil de ladrões. A gente não vê gente vendendo pombinhas para o sacrifício, mas a gente hoje tem igrejas recebendo políticos para pedir voto em púlpito. Hoje, no domingo, tem igrejas abrindo para isso. E o pior é o nosso coração. Talvez você pense, ok, eu não estou nessa igreja, né? Eu não vou fazer isso. Eu não estou nessa situação. Só que eu não suporto aquela pessoa que faz o L. Eu não suporto a outra pessoa que faz a arminha. Ou que tem um político assim assado. Eu não consigo estar nesse grupo do WhatsApp porque essa pessoa posta isso. Eu não consigo falar com meu tio que me viu nascer porque ele agora tem essa posição política. Vê como a gente trata isso como redentor, redentivo, como o nosso Senhor, como Deus. Às vezes a ideologia é o próprio Deus no seu coração. É um bezerro de ouro que a gente chama de Deus, mas a gente está negando ao próprio Deus. Muitas vezes a gente deixa de adorar a Deus para adorar um político, mas outras vezes a gente deixa de adorar a Deus para adorar uma ideologia. Seja ela direita, esquerda, feminismo, machismo, alguma outra coisa. A ideologia, ela pode ter coisas boas nela, mas ela nunca vai ser redentiva. Vai ser redentiva. Mas eu quero chamar mais uma atenção para vocês, no versículo 16, porque algo acontece. A gente está falando da multidão, a gente está falando do templo, a gente já falou dos discípulos, já falamos da multidão, agora estamos falando de como Jesus age no templo, mas algo além do que essa violência de Jesus, ou essa purificação de Jesus contra esses que transformam em casa de covil de ladrões. A outra coisa acontece, e o versículo 16 diz assim, o 16, deixa eu achar, o 15 também. Mas quando os chefes dos sacerdotes e mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estáis ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Jesus, além de purificar o templo, passa a curar pessoas. Passa a curar mancos e cegos.
E nesse agito da cidade, crianças começam a aparecer no templo ali também, e continuam aquele canto lá da entrada de Jerusalém. Continuam aquele canto, Hosana, Hosana ao Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. E isso gera ciúmes em algumas pessoas, gera ciúmes nesses chefes dos sacerdotes, nesses mestres da lei, e eles chegam para Jesus e falam, você não está ouvindo o que eles estão fazendo? Você não está incomodado com o que eles estão falando? Você não está achando estranho, Jesus, essa adoração? A ideologia até acha estranho isso. As ideologias, elas requerem para si as adorações. Mas esses homens chegam para Jesus, você não está achando estranho? Você não vai repreender essas crianças falando isso de você aqui no meio do templo? E a resposta de Jesus é uma bomba ali. A resposta de Jesus é: dos lábios das crianças, vocês nunca leram que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Talvez você se pergunte, tá, mas por que isso é importante? Por que isso é forte? Por que isso é uma bomba? E a resposta é o seguinte, meus irmãos, porque Jesus está falando que o que aquelas crianças estão fazendo é louvando a Deus quando elas dizem aquilo. Ele está dizendo que enquanto eles estão falando aquilo, eles não estão gritando ao léu, eles estão falando que Jesus é o próprio Deus. Quando ele fala suscitaste louvor, ele está falando que Deus já disse isso em um outro salmo, mas que o que está acontecendo é, essas crianças estão dizendo que eu sou Deus. E isso para os mestres da lei é uma blasfêmia. Isso é um choque absurdo para eles. Como que pode? Como que pode esse que acabou de purificar o templo? Como que pode esse que entrou como humilde no jumentinho? Como que pode esse que diz que é Deus deixar que as crianças adorem? E ele diz, essas crianças estão adorando a Deus. Essas crianças estão louvando, elas não estão apenas falando bendito o que vem em nome do Senhor, ele está dizendo que suscitou louvor a Deus. Suscitou louvor a Deus. E é isso que acontece quando nós deixamos de adorar Jesus como Deus. Nós tratamos Jesus como qualquer outra coisa, como uma manipulação da ideologia que a gente quer. É muito triste, porque no meio dessa polarização, a noiva de Jesus, a igreja de Jesus, foi usada como peça de manipulação. É quase que um sequestro do tipo, igreja tem que ser assim, igreja tem que votar nesse, igreja deve fazer desse jeito, politicamente. E aqui ele não está falando da crença em Jesus, eles não estão falando do credo, eles estão falando da ideologia. Toda a ideologia, toda adoração à ideologia tratará Jesus como uma peça de manipulação. Tratará a igreja de Jesus como uma peça de manipulação. Como uma massa para quem eu convenço, compro os votos, eu dou um dinheiro, reformo a igreja e essa igreja vai me dar um palanque político para eu pedir os votos. Vai me dar palanque político. Esse voto de cabresto, essa troca é transformar em covil de ladrões. E toda vez que a gente faz isso, a gente trata Jesus como se ele não fosse Deus. A gente trata Jesus como um servo da ideologia, um servo da política. Mas o texto continua, e eu quero caminhar aqui para as últimas cenas, e a gente está falando de Jesus e a figueira, o versículo 17 ao versículo 19. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. O que acontece é que é interessante a narrativa de Mateus, porque está numa progressão de tamanho, né? Então os discípulos, a entrada do templo, as multidões, e de repente ele vai para uma figueira, para uma árvore fora da cidade, entre Jerusalém e Betânia, uma figueira que estava ali. E na manhã seguinte, quando Jesus voltava para a cidade, quando estava voltando para Jerusalém, ele teve fome. Olha a humanidade de Jesus, né? Que interessante. A gente está falando sobre a divindade de Cristo, mas também da humanidade dele, quando ele fala, ele teve fome, uma coisa tão simples. Jesus teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, ele olha a figueira
ele se aproxima dela, mas ele não encontra nada a não ser folhas. Esse tipo de fruto é um figo. E o figo, ele normalmente nasce, nesse caso aqui, ainda mais nessa região mediterrânea, ele nasce junto com as folhas, às vezes até antes das folhas. Às vezes o figo nasce antes das folhas chegarem, já tem figo lá. E sendo daquela região, Jesus sabia muito bem que vendo uma figueira com folhas, muito provavelmente vai ter frutos. Ele chega perto daquela figueira, ele não encontrou nada, a não ser as folhas. E ele procura os frutos, ele estando com fome, procura os frutos e não encontra. Ele só vê as folhas. E o resultado disso é ele amaldiçoar aquela árvore. E ele diz assim, nunca mais dê frutos. Por que Mateus coloca esse trecho? Por que Jesus está falando amaldiçoa uma árvore? Amaldiçoa a criação. O que isso quer dizer? Meus irmãos, na verdade, o que está acontecendo é um ato até profético, em certo sentido, porque aquela árvore não representa necessariamente uma árvore, está representando aquele povo de Israel que recebeu Jesus com hosana nas alturas, que recebe Jesus gritando bendito é o que vem em nome do Senhor, mas na hora de procurar fidelidade, grita crucificam. Na hora de procurar o fruto verdadeiro, na hora de Jesus vai procurando esse fruto, Jesus vai procurando figo, e quando ele procura o figo, ele encontra nada a não ser folhas. O que parece uma coisa, aparenta ser uma coisa, na verdade não é. O povo estava exatamente assim, e ele sabia o que ia acontecer. Jesus está dizendo que esse povo de Israel, nunca mais daria frutos. O que ele está dizendo é que haveria um novo povo, um novo Israel de Deus, que daria muito fruto. E a gente vai ver daqui a pouco quem é esse povo. Quem é esse povo que daria muito fruto. Mas o que acontece é que Jesus olha para essa figueira, não encontra e amaldiçoa. E fala, nunca mais dê frutos. Você lembra daquela parte do Evangelho de João que diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam? É exatamente esse trecho. Essa é a ideia. A ideia de que Jesus vem procurando, vem com fome, entende? Jesus procurando a fidelidade no centro religioso que seria Jerusalém e encontra folhas, um monte de coisa, ramos, um monte de peças de mantos e gente gritando e uma polvorosa. Mas no dia da fidelidade, no dia de mostrar a fidelidade, até os seus 12 discípulos o abandonaram. Além daquele que traiu, o outro nega 3 vezes e todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Veio para os seus, mas os seus não receberam. As ideologias também são assim como essas figueiras. Elas prometem um monte de coisa. Como essa figueira, Elas prometem que vão te dar frutos. Elas prometem que é através delas que Guarulhos vai se tornar uma cidade muito melhor. É através dela que você vai poder sonhar muito. É através dessa ideologia e tendo esses políticos colocados ali que tudo vai se solucionar. E seremos uma cidade feliz e um país feliz. Agora tudo deu certo. Pouco tempo atrás entra um presidente de direita e todo mundo fala, chegou a hora. Agora entra um presidente de esquerda e outros dizem, agora chegou a hora. E todo mundo fica como o Cazuza no final das contas. Meu partido é um coração partido. Porque algo no seu coração também anseia por um lugar bom. Algo no seu coração e no meu coração também anseiam por um lugar de paz. A pergunta que fica no final de tudo isso é se as ideologias não são a solução, se as ideologias não redimem, para onde a gente olha? Para onde a gente se acalma? Eu sei que você já sabe para onde, mas mesmo assim eu quero deixar essa pergunta. Para onde você olha? E a resposta é para uma outra árvore. Para uma outra árvore. Em João capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A resposta, meus irmãos, não é necessariamente eu chegar e falar, eu já sei, não vamos falar sobre ideologias, não vamos falar sobre política na igreja, acabou esse ponto e pronto, a gente segue a nossa vida. A ideia não é a gente não falar sobre isso, não é uma coisa negativa no sentido, não faça, não olhe para as ideologias em si, mas olhe para Cristo.
Olhe para aquele que veio libertar sim de um império, libertar sim de um problema, libertar sim de uma amarra, mas não as amarras que você quer que ele liberte, aquelas que você não quer que ele encoste também. O povo queria que Jesus derrotasse o Império Romano. E Jesus veio para derrotar o império das trevas do próprio coração. Só que muitas vezes, aqueles que não são do Senhor, eles, quando veem isso, falam, então eu não quero esse. Então não é esse Jesus que eu quero. Eu queria aquele Jesus lá. Aquele que ia chegar em Jerusalém, montar um exército, ir para cima do Império Romano, derrotar todo mundo e deixar a gente feliz. É isso que eu quero. Não é isso que você está fazendo, então crucificam. Em nome de ideologias, meus irmãos, igrejas crucificam Jesus. Em nome de ideologias, em nome de sonhos próprios, nós crucificamos Jesus. Em nome dos nossos próprios sabores, nossos próprios sonhos, as nossas próprias formas de ver a vida, a gente sacrifica e crucifica Jesus. Talvez você diga, eu não sou politizado. Rafael, para mim esse sermão não é para mim, porque eu não sou politizado, eu não tenho compromisso com partido político, eu estou de boa, para mim, isso aí nem serviu para mim. Mas talvez algo no seu coração busque por uma outra coisa que não seja Jesus. E você faz e vive a vida cristã, não olhando para Cristo como aquele em quem seu coração repousará, mas aquele que vai conseguir o que você quer, que vai chegar onde você quer. Talvez é o seu trabalho, é o sustento financeiro. Talvez você crucifique Jesus por causa do seu sustento financeiro. Você faz aquilo que você não deve, aquilo que você sabe, que o Espírito Santo te alerta na hora que aquela nota fria vem, ou aquele pedido do chefe que você não deveria fazer, e você fala, mas é mais importante, eu preciso chegar aqui, né? Preciso chegar aqui. Eu faço uma oração de pedido de perdão e segue a vida. Às vezes a gente crucifica e abandona Jesus, até dentro do nosso casamento, porque eu ser fiel à minha própria esposa, dá um trabalho, depois a gente se reconcilia, a gente faz terapia de casal, tudo vai dar certo. Ou melhor, ela nunca vai descobrir, ele nunca vai descobrir, tá tudo certo. A gente faz e desfaz e pensa que pode manipular o rei do universo de acordo com as nossas demandas. E a gente faz isso às vezes dentro da igreja. Dentro de igreja a gente vive, e prega, e canta, e louva, e faz, e dá dízimo, e dá oferta, e se envolve em troca de algo. Esperando que Jesus faça algo por você, sendo que ele já fez tudo o que deveria ter sido feito. A gente não deve olhar para Cristo como alguém a quem pedir o favor e ele fazer o que a gente quer. A gente não olha para Cristo como aquele a quem eu preciso cumprir uma certa dose de trabalho e consequentemente ele vai me dar o que quer. A gente não deve olhar para Jesus como aquele a quem eu grito hosana nas alturas. Mas uma vez que ele não faz o que eu quero, mas quer transformar o meu coração, aí eu grito crucificam. Meu irmão, o convite de hoje é: deixe o rei mudar você. Não tente transformar o rei no rei que você quer. Deixe o rei soberano mudar o seu coração. Deixe o rei tocar nos pecados que você não quer que ele toque. Deixe ele transformar a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Não a coisa que você quer que ele faça na política. Não que quando alguém for eleito ele ore para Jesus. Mas que quando você estiver quase perto do pecado, você fala: há um rei. Há um rei. E a esse rei eu devo minha vida. Diante desse rei eu devo meu coração. Minha devoção é a ele. É muito mais importante, meus irmãos, a gente ficar feliz quando a gente consegue ter uma vida de devoção e proximidade com Jesus do que se o nosso político de estimação ou ideologia de estimação é selecionada, é eleita. Como isso é sério, né, irmãos? Talvez seu pensamento seja: isso não tem muito a ver comigo porque eu não sou politizado. Mas, meu irmão, o evangelho é para todos nós pecadores alcançados pela graça maravilhosa e redentiva desse Deus. Essa videira verdadeira, ela não foi amaldiçoada. A videira verdadeira, diferente da figueira que Jesus amaldiçoa, ela se torna a maldição por nós. Ela não foi amaldiçoada porque ela não deu muito fruto. Foi para dar muito fruto que ela se torna a maldição por nós. A videira verdadeira é aquela que em João 15 diz que vocês são os ramos, vocês são enxertados em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. No final das contas, meu irmão, um crente
é um ramo anexado na videira verdadeira. E esse ramo anexado na videira verdadeira, ele não vai apresentar apenas folhas, ele vai apresentar os frutos. E o fruto não vai ser o político a selecionado, o fruto vai ser o teu coração aos pés da cruz. O teu coração falando, Senhor, a coisa não vai ser como eu quero. Talvez minha vida não seja como eu quero. Senhor, talvez o Senhor toque naquele pecado que não quero que o Senhor toque. Talvez o Senhor mexa nos sonhos que eu não quero que o Senhor mexa. Talvez o Senhor não cumpra os meus sonhos. Mas o que importa é que o Senhor é o meu Senhor. O Cazuza fala, meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Aquele que é enxertado nessa videira verdadeira, ele tem uma promessa em si de esperança tão grande que a própria palavra de Deus fala que é impossível sonhar. Enquanto Cazuza fala, meus sonhos foram vendidos tão baratos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Deus sabe que o seu coração anseia por uma cidade maravilhosa. Deus sabe que o seu coração anseia por um lugar de paz, onde não tem fome, onde não tem desemprego, onde não tem doença sem fim, onde não tem fila do SUS. Deus sabe disso. Só que ele fala, você está sonhando baixo. Nem se você sonhar muito alto você vai chegar. Porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma conseguiu imaginar o lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque esse lugar só vai ter o Rei da Glória. Só a presença maravilhosa do próprio Jesus Cristo. Meu irmão, você pode sonhar. Seu sonho não vai ser jogado fora ou vendido tão barato que você nem acredita, igual o Cazuza falou. Seu sonho nunca vai chegar perto do que é verdadeiramente o céu. Seu sonho nunca vai chegar perto. A ideologia nunca vai te dar aquilo que o seu coração sonha. Porque o que seu coração sonha é estar perto de Jesus. Por isso que o lugar é tão maravilhoso, tá? Fica aí essa dica. O lugar não é maravilhoso só porque vai ter rua de ouro. Não é maravilhoso porque não vai ter noite. Não é maravilhoso porque tem um monte de árvores bonitas e porque eu estou no céu. O lugar é maravilhoso porque não precisa de sol, porque a própria glória de Deus ilumina. O lugar é maravilhoso porque lá tem um rei do universo. E a própria presença dele é o que satisfaz o seu e o meu coração. O lindo de tudo isso, meu irmão, é que um crente vive hoje os valores de lá da frente. Ele vive hoje, já agora, os valores de quem tem o Rei do Universo. E é isso, meus irmãos. É por isso que a gente tem que olhar para esse Senhor maravilhoso, para a videira verdadeira, não para a figueira das ideologias, não para a figueira que tem um monte de folhas, não para a figueira que tem um monte de coisas que prometem e chegam e Jesus não encontra nada e você não encontra nada. No final das contas, até alguém aqui que se envolveu bastante na ideologia ficou com o coração partido. A verdade é que os que esperam no Senhor, não. Os que esperam no Senhor têm uma promessa que não dá nem para imaginar de tão boa. E é interessante você falar, porque se você imaginar o mais alto possível, o maior possível, ele fala assim, não chegou, é melhor que isso aí. Aí você fala, não, mas eu vou mais longe. Não, é melhor. Não, mas eu vou... Não dá para imaginar de tão bom. Mente nenhuma imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o temem. Meus irmãos, desejar uma cidade maravilhosa, boa, com tudo funcionando perfeito, não é um pecado. É uma esperança. Um crente sabe disso. Ele vai viver nessa Jerusalém celestial. Ele vai viver nessa nova Jerusalém. Essa Jerusalém que não vai gritar algo para Jesus e depois gritar outra coisa. Essa Jerusalém que com o coração transbordando louva ao Senhor. Espero te ver lá, eu estarei. Se você quer ter esses olhos voltados à videira verdadeira e não às figueiras da ideologia, mas ao verdadeiro Redentor, eu te convido a curvar sua cabeça. Vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, porque até o sonho de ter uma cidade boa não vem de nós mesmos. Obrigado, Deus, porque a gente até esse desejo de morar num lugar maravilhoso foi colocado pelo Senhor. E isso, às vezes, se torna em devoção a ideologias, devoção a pensamentos, a
modelos de pensamentos que muitas vezes fazem com que a gente se dobre a eles. Perdoa a gente, Deus. Perdoa o nosso coração idólatra, que trai o próprio Senhor, que grita crucifica-o quando não acontece o que a gente quer. Perdoa o nosso coração que se afasta de Ti. Perdoa esse coração que se rende às ideologias, aos pensamentos ou aos próprios sonhos e não se rende ao Senhor. Eu te peço, Deus, muda esses corações, muda os nossos corações. Transforma o nosso coração até naquilo que a gente não quer. Até naquilo que a gente não quer que o Senhor toque. Toca, Senhor. Até naquilo que a gente gostaria que o Senhor não mexesse. Mexe essa tarde. Mexe, Senhor Deus, nessa noite. Mexe nessa semana. Muda o nosso coração de acordo com a Tua vontade. Muda o nosso coração de acordo com o Teu querer. Com o que o Senhor quer fazer. Da forma que o Senhor quer fazer. Nós nos rendemos ao verdadeiro Rei do Universo. Obrigado porque nós estamos enxertados na videira verdadeira e não nas figueiras que não entregam nada, que nunca darão fruto, mas na videira verdadeira que é o próprio Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou, porque o Senhor se tornou maldição por nós. E hoje podemos ter a vida em abundância. Hoje podemos viver a vida contigo. Hoje podemos viver o que viveremos eternamente, que é a tua presença maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por nos transformar. Obrigado por nos mover para mais perto de ti. Que sejamos enxertados nessa videira verdadeira e não como essa figueira que tem um monte de folhas, que parece um monte de coisas e no final das contas não tem frutos, ó Pai. Cuida de nós, transforma nosso coração. Faz com que a gente tenha repulsa ao pecado e que a gente tenha atração por ti cada vez mais, Senhor. Muda o nosso coração. Assim oramos agradecidos e arrependidos. No nome de Jesus. Amém.